Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa aula e nós vamos iniciar essa sessão aqui, uma sessão muito importante, né, onde a gente vai estar discutindo aqui, né, os conceitos básicos da matemática, né, e esses conceitos são importantes para a gente poder fazer estudos aí um pouco mais avançados, né, por exemplo, cálculos de derivada, integral. E nesta aula, né, a gente vai começar com a base, vai voltar bastante lá na matemática, mas é um assunto muito importante, que é de conjuntos e expressões numéricas, né? Então, para a gente chegar lá no estudo de integral, de derivada, né, que a gente vai falar de funções, né? A gente tem que saber o que é funções, né? Tem que saber qual a diferença de uma função, de uma expressão para uma equação, né? E uma função, ela tem uma relação direta aqui com o estudo de conjuntos, né? Na verdade, uma função é uma relação especial entre dois conjuntos. Então, por isso, esse é o motivo da gente estar voltando aí lá no ensino básico, né? Do conhecimento matemático para a gente conseguir fazer aí um estudo mais avançado com tranquilidade. Claro, pessoal, se vocês já dominam esse estudo, e tal, pode pular essa aula, tá tranquilo. Eu vou estar sempre apresentando para vocês a parte teórica e logo na sequência eu já mostro a aula prática, né? No caso aqui em Python, né? A gente já vai estar estudando como aplicar, né, esse estudo aqui na prática, né? Usando aí no caso desse nosso curso a linguagem de programação Python. E para deixar bem claro o assunto, e ao mesmo tempo a gente já vai treinando ali a aplicação em Python. Legal? Legal, pessoal. Então, começando aqui, ó, lá da definição de conjuntos, né? Então, conjunto nada mais é que uma coleção ou agrupamento de elementos ou membros, tá? Então, esses elementos, eles podem ser numéricos ou não, tá? Por isso que aqui são elementos ou membros, né? E a gente representa da seguinte maneira. Então, aqui está o conjunto, essa é uma representação gráfica. Normalmente a gente usa a letra aqui maiúscula para representar o conjunto, e os elementos, se eles não forem numéricos, a gente representa por letras minúsculas, tá? Legal. E essa é a representação gráfica de um conjunto. E a representação algébrica é dessa forma. Então, ó, A, que é o conjunto A, é igual. A gente trabalha aqui com as chaves, né? Abre chaves, e aqui a gente tem os nossos elementos. Então, normalmente a gente coloca em ordem ou numérica ou alfabética, mas tanto faz, não é uma obrigação isso, certo? Quando a gente quer reportar um elemento ao seu conjunto, a gente usa esse símbolo aqui, ó, de pertence ou não pertence. Então, ó, o elemento G pertence ao conjunto A. Então, ele está aqui, ó, o elemento G pertence ao conjunto A. Já o elemento X, ele não está aqui, ó, então ele não pertence ao conjunto A. Então é sempre assim, aquele símbolo, né, no caso aqui pertence, tem outros símbolos, quando ele está cortado, ele é a negativa dele, isso ali não, é o contrário, ele não está relacionado àquele símbolo. Então o X não pertence ao conjunto A, certo? Legal. Existe o que a gente chama de conjunto infinito, né? A gente trabalha muito com isso em estudo de funções, nessa ideia, né? Então, as funções, elas são funções, a maioria das vezes infinitas, né? Quando não tem nenhuma restrição. O conjunto infinito, né? A gente pode representar, por exemplo, aqui a gente tem os números inteiros positivos, né? Então, ó, i igual a 1, 2, 3, 4 e coloca esses três pontinhos indicando que ele vai ao infinito. Se for negativo, os dois ao mesmo tempo, né? Eu quero dizer que ele é infinito para o negativo e infinito para o positivo, né? Então a gente também coloca os três pontinhos, e aí -3, -2, -1. No caso aqui está indicando que são números inteiros, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, e de novo os três pontinhos. Uma outra forma da gente representar é através dessa notação. Então a gente coloca aqui, ó, o conjunto I é igual abre chaves, né? X pertence a um conjunto numérico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tal que, então essa barra aqui a gente lê como tal que x é maior que zero. Então aqui, ó, todos os números, claro, que pertencem a esse conjunto numérico, né, que a gente vai ver depois, sendo maior do que zero, ele vai estar sendo representado pelo x, isso é, eles
Esses elementos maiores que zero pertencem a esse conjunto I, que é o que a gente chama de conjunto infinito. Legal? Então, uma anotação aqui que vai aparecer para a gente aí com uma certa frequência um pouco mais adiante. Temos aqui o chamado conjunto vazio, né? Então, como o próprio nome sugere, não tem elemento nenhum. É um conjunto que não contém elementos. E aí a gente representa aqui ó, com esse zero cortado. Legal? Então, são só representações, estou passando rapidamente aqui, pessoal, tá? Eu sei que vocês já dominam isso, tal, né? Eu só dando uma organizada aqui, né, no nosso conteúdo, e depois a gente vai avançando aí com calma quando aparecer coisas novas, legal? Bacana, pessoal. Então, uma outra situação, essa muito nos interessa, né? Quando a gente tem, a gente quer relacionar um conjunto com outro, né? Então, a gente tem mais de um conjunto, isso aqui é a base do estudo de funções, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem dois conjuntos, ó. Esse conjunto A, que tem os elementos D, G e H, e o conjunto B, que tem os elementos D, E, F, G, H e I. Que a gente percebe? Todos os elementos do conjunto A, eles estão presentes aqui no conjunto B, tá? Então, a gente diz o quê? Que o conjunto A, ó, esse símbolo novo aqui para gente, ó, está contido. Então, esse símbolo indica que a gente lê ele como está contido no conjunto B. Então, o conjunto A está contido no conjunto B. Legal? Legal, mas a gente pode ler ao contrário também, ó, e aí o símbolo fica dessa forma, ó. O B, o conjunto B, contém todos os elementos do conjunto A, então ele contém o conjunto A, tá? Então as duas formas estão corretas. Uma a gente lê como está contido e a outra contém. Legal? Agora a gente não pode escrever assim, né? Ó, B está contido em A, não. Somente três elementos de B é que estão aqui no conjunto A. Certo? Então, pessoal, B não está contido. Ó, lembra, quando está cortado, é que não está contido. Ele não está contido em A. Legal? Então, bem tranquilo, né? Percebam aqui que essa definição que eu acabei de passar para vocês, está contido ou contém, não está contido, é a ideia de subconjunto. Que é um subconjunto? Quando todos os elementos de um conjunto, ó, todos os elementos, né, for igual aos elementos de outro conjunto maior, tá? Então, não precisam os dois terem exatamente os mesmos elementos. Então, é esse exemplo aqui, somente três elementos, né, que são todos os de A, que estão presentes aqui em B. Só que B tem outros, né? Tem o E, F, I, mas o A, né, todos os elementos de A estão contidos aqui no conjunto B. Legal? Então, essa é uma definição bem legal. A gente vai estar aí evoluindo devagarzinho, né? Construindo aí esse conhecimento, essa definição de função. E aí vocês vão ver que como é importante aqui ter essa base, não é à toa que eu estou passando isso, tá? Legal. Pessoal, tem uma forma aí da gente representar, né, os conjuntos, né, uma representação algébrica, que é através de diagramas, que a gente chama de diagrama de Venn. Então, tem uma série de estudos, a gente não vai muito para esse lado, né? Mas muitas vezes a gente faz essa representação que é bem simples, né? Então, quando a gente quer representar que um conjunto está contido no outro, é simples, ó, é só colocar o conjunto A, ele está no interior do conjunto B, então ele está contido no conjunto B, tá? Legal? Esse U aqui, pessoal, a gente lê como conjunto universo, né? Universo de tudo aqueles números ou elementos que a gente está estudando. Aqui, dentre todos aqueles elementos, tem alguns que estão no conjunto B e os do conjunto A, todos eles estão no interior do B, tá? Legal. Quando, pessoal, o A não tem relação nenhuma com B, a gente chama de disjuntos. Então, os elementos de A, nenhum dele, né, nenhum deles é igual aos elementos do B. Então, eles são conjuntos disjuntos, tá? Então, a gente vai ver aqui, daqui a pouco, nos conjuntos numéricos, né? Tem uma situação de conjuntos disjuntos. Agora, quando somente alguns elementos de A são iguais aos conjuntos de B, aos elementos do conjunto de B. Então, pessoal, a gente tem uma intersecção entre eles. Aí a gente representa assim, ó, A intersecção B.
Poderia ser o contrário, B intersecção A. São os elementos comuns, tanto a A quanto a B. Certo? Como assim, né? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem o conjunto A, colocar números agora para ficar bem claro, com esses números ímpares aqui, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. E o conjunto B, que tem esses números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, por exemplo, tá? Então, a gente pode dizer que o conjunto A está contido no conjunto B? Não. Por quê? Porque ó, nem todos os elementos de A estão aqui ó, no conjunto B. Ó, os números 7 e 9 não estão, não são iguais a nenhum, né? Isso é, não tem repetição no conjunto B. Então, A não está contido em B. Mas, por sua vez, tem números aqui ó, que são iguais, tanto de A quanto de B. Ó, 1, 3 e o 5. 1, 3 e 5. Então, tem uma intersecção entre eles. E aí, ó, a gente representa assim, ó, A intersecção B, como eu disse, poderia ser ao contrário, B intersecção A, né, é igual a 1, 3 e 5. São esses números que estão presentes em A e em B também, certo? E a representação desses conjuntos ficariam assim, ó. Então, aqui a gente coloca os elementos que são a intersecção. Ó, a intersecção B, 1, 3, 5. 1, 3, 5. Dentro aqui do conjunto A, né, fora da intersecção, a gente coloca os números que não são iguais ao B, que é o 7 e o 9. Tá? E mesma coisa no conjunto B. A gente tem os números 2, que é só do B, o 4, o 6 e o 8. Tá? Então, a gente representa, assim, esses conjuntos aqui. Tá? Então, na verdade, essa relação entre conjunto A e B. Existe uma outra situação que seria a união. Eu quero unir os elementos de A e B. Então, a gente representa com A união B. E o que que é essa união? São exatamente esses números que estão aqui no conjunto. Eu não posso repetir, né? Então, esses números 1, 3, 5, eles estão presentes aos dois elementos. Então, eu não vou repetir, eu simplesmente coloco eles uma única vez. Isso é, fica exatamente os números que estão aqui nesse diagrama. Legal? Então a gente representa assim, ó, A união B. Legal, pessoal? Bacana, né? Bem tranquilo, né? Relembrando aí alguns conceitos importantes, né? Que a gente vai estar falando mais adiante. Quando aparecer, eu já vou lembrar vocês. Legal? Aqui, pessoal, a gente tem o chamado conjunto numérico. Isso aqui é o conjunto dos números que a gente costuma trabalhar. Isso é muito importante, né? Quando a gente está trabalhando aí com uma linguagem de programação, quando a gente vai fazer uma programação, a gente saber quais são, né, as nossas variáveis e que tipo de variáveis são essas, né? Quais números que elas podem assumir. Então, os números, eles já são organizados, né, de tal forma aí que nos ajuda muito na hora de fazer uma programação. Então, a gente tem aqui, ó, esse N aqui é o que a gente chama conjunto dos números naturais. São todos os números inteiros positivos com o zero, tá? Associado ao zero. O Z é o conjunto dos números inteiros. O que que são o conjunto dos números inteiros? São todos os naturais, ó. Os naturais, né? Ó, o N está contido no Z, tá? Isso é, Z contém N. Então, números inteiros aqui, o Z, são todos os naturais, mais o quê? Os inteiros negativos. Então, os números inteiros são todos os números inteiros aí que vocês possam imaginar. Negativo, positivo. Certo? O que, pessoal, representa o conjunto dos números racionais? Então, o que que é o conjunto dos números racionais? Na verdade, quais são os elementos, né? São todos os elementos que a gente consegue escrever em forma de fração. Então, os números inteiros, né, que os naturais estão contidos neles, né? Pode escrever em forma de fração, por exemplo, o número 2. Eu posso. 2 sobre um, né? 2 barra um, né? 2 dividido por um é 2. É um número inteiro, eu consigo escrever em forma de fração, tá? E os outros, que são números que a gente chama de decimais, né? São as dízimas, coisas desse tipo. A gente só tem que tomar um cuidado aqui. Por exemplo, ó, dos números racionais, a gente tem o número 4 quintos. Se eu pegar o 4 e dividir por 5, vai dar 0,8. Tá? Acabou.
só 0,8, né? Então, esse resultado aqui é exato. Só que, então, significa o quê, né, pessoal? O 0,8 eu consigo escrever em forma de fração, né? Que nada mais é do que 8 décimos, né? 8 sobre 10, quando eu simplifico, fica 4 sobre 5. Escrevo em forma de fração. Número em decimal escrito aqui em forma de fração. Agora, esse número aqui, ó, 2 terços, né? Ele é igual a 0,666, três pontinhos. Isso é que a gente chama de dízima periódica. Então, uma dízima periódica, pessoal, a gente consegue escrever em forma de fração. A gente, por exemplo, aqui, ó, é de uma dízima periódica de período 6. Isso é o número 6 que se repete. Então, a gente diz que o período é 6. Se é só um número, a gente pega 6 sobre 9. Tá? A gente pega o período 6 e divide por 9. Se forem dois períodos, fosse só o 66, né? Sei lá, 63, fosse outro número. Então, eu dividiria por 99. Se fosse três números, por 999. Aí eu transformo em fração. Ó. Pode ver, ó, 6 sobre 9. Se a gente simplificar, né, dividir aí por 3, vai dar 2 terços. Então, o número, essa dízima periódica de período 6, 0,666, tal, 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 ela é a mesma coisa que 2 terços. Então, esse número, uma dízima periódica, a gente consegue escrever em forma de fração. Ele é um número racional, certo? Então, o número racional são esses números aqui, né? As frações e os inteiros, que a gente consegue escrever em forma de fração também. Legal? Só que existe, pessoal, existem, na verdade, números que a gente não consegue escrever em forma de fração, que são os chamados números irracionais. Tá? O que é esse número irracional, pessoal? Aquele número que não cria uma dízima periódica. Por exemplo, no π, essa constante matemática π. Tá? Então, a constante matemática π é igual a 3,14159,2, tal, 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 tal. Então, não tem uma repetição. Aqui é 1, aqui é 4, aqui é 1, aqui é 5. Eu não consigo escrever esse número em forma de fração. Tá? Então, ele foge à regra do número racional. Ele é um número irracional. E toda raiz, pessoal, de um número primo também vai gerar um número irracional. Por exemplo, aqui, raiz de 2, né? Ou raiz cúbica de 5, né? O 5, ele é um número primo, né? Um número divisível por um e por ele mesmo. Né? A raiz de 2 é igual a quanto? 1,41421356, tal, tal, tal. Não cria uma dízima periódica. Eu não consigo escrever em forma de fração. Então, isso é um número irracional. E perceba, pessoal, ó, número irracional não tem nenhuma intersecção com número racional. Então, eles são o quê? Disjuntos, né? São separados. Legal? Bacana, pessoal. E se a gente juntar, né? Isso é, se a gente fizer a união, conjunto união, né, do racionais com os irracionais, a gente tem o chamado conjunto dos números reais. Tá? Então, o conjunto dos números reais são todos esses números aí que a gente consegue imaginar. Legal? Então, todos esses números que a gente trabalha aí com o tempo todo, né, que a gente usa aí no dia a dia, é o que a gente chama de número real. Legal? Só que para por aí, pessoal, não. A gente ainda tem um conjunto dos números complexos. A gente não vai chegar a utilizar número complexo, né, no nosso curso. Talvez em alguma aplicação ou outra ali em Python, que a gente tem que tomar cuidado, que a resposta pode ser um número complexo. Mas nos cálculos, tudo, a gente não vai precisar aplicar esse tipo de situação. Mas o que que seria, né, o número complexo, né? Qual que é a sua abordagem principal? É resolver, por exemplo, uma raiz de índice par, raiz quadrada, aqui no caso, de um número negativo. Raiz de menos 4, né? Quanto que é? Raiz de 4 é 2. Mas raiz de menos 4, número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Então, aqui, pessoal, era um problema da matemática, né? Mas isso foi resolvido com a inclusão desses números complexos. O que que é um número complexo? Ó, perceba, os números reais estão contidos, né, no conjunto dos números complexos.
Então, os números complexos nada mais é do que ter uma parte que a gente chama de real, por exemplo, aqui o número 2 é a parte real, e essa parte que a gente chama de imaginária, menos 3i que está aqui, né? Então, esse i, né, representa que tem uma parte imaginária. E o que que é isso, na verdade, pessoal? Que é bem simples, ó, raiz de menos 4. A gente pega esse menos aqui, ele vira o i, que é o de imaginário, ao quadrado. Então, i ao quadrado, cancela o ao quadrado com a raiz, só vem o i para fora, certo? E aí sobrou o quê? Como o negativo virou o i quadrado, só sobrou 4. Raiz de 4 é 2, então fica 2i. Tá? Acabou, é só isso. Então, por exemplo, 4i. 4i seria o quê? Raiz quadrada de menos 16. Então, raiz quadrada de menos 16 é o 4i. Tá? Só que a gente pode ter associado, né, a essa parte imaginária um outro número aqui, que é um número real, que não tem esse problema. Tá? Então, esse é o conjunto dos números complexos. Não vou estender aqui o assunto, né, sobre os números complexos, né, esse estudo, né? Se for necessário alguma parte do curso, a gente retoma e faz um estudo um pouco mais detalhado, mas agora não vou estender aqui esse assunto, que seria em algumas aulas, né, para falar tudo sobre número complexo. Legal? Então, guardem isso aqui, né? Então, quando a gente vai fazer uma programação, tudo é muito importante a gente saber quais números que aquela variável pode receber. Ela pode receber. Legal? Bacana, pessoal. Outra situação, né? De conjuntos, é isso que eu queria passar para vocês, lembrar, né? Então, algo bastante importante, eu vou estar sempre usando aí essa linguagem com vocês, essas simbologias, tudo, né? Daqui para frente, né? No estudo de funções, vocês vão ver. Mas agora eu quero falar também, de uma maneira rápida, né? Sobre as expressões numéricas, né? Isso aqui é a base, né? Da organização, na verdade, dos cálculos matemáticos, né? Então a gente vai trabalhar muito com expressão algébrica, tudo, né? E tudo quanto é cálculo matemático tem que seguir as normas das expressões numéricas. Então, é um conjunto de números, né, que sofrem operações matemáticas em determinada ordem. É uma maneira da gente colocar a ordem aí na hora de executar os cálculos. Legal? Então, a gente tem que sempre pensar nessa ordem. Primeiro, em relação à separação, a gente sempre resolve primeiro o que está entre parênteses, depois entre colchetes e, por último, entre chaves. Certo? Legal. Em relação à operação, qual que é a ordem, pessoal? Primeiro, as das operações básicas, né? A gente resolve a potenciação e a radiciação. Depois, a multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Aqui não importa se eu faço primeiro a subtração ou a adição. Mesma coisa aqui, primeiro a divisão ou a multiplicação. Tá? Então, ele é o segundo item. Multiplicação e divisão, ou poderia ser divisão e multiplicação. Tanto faz. Legal? Beleza? Então, essa é uma ordem, né? A gente vai ver aí na prática, eu vou mostrar aí alguns exemplos para vocês, né? Não vou mostrar agora aqui na teoria esses exemplos com cálculos, mas a gente vai estar vendo já aplicado ali a prática, né? Usando aí a ordem, né? A forma de resolver uma expressão numérica. Mas é assim que a gente tem que seguir. É essa regra que a gente tem que seguir sempre. Lembrando que em programação a gente normalmente usa tudo parênteses, né? Um parênteses dentro do outro e tal, mas matematicamente, né? A gente resolve o que está dentro de parênteses, depois o colchete, depois usando as chaves. Legal? Beleza, pessoal. Então, por falar, né, em potenciação e radiciação, é, vale muito a pena a gente lembrar as propriedades das potências e das raízes. A gente vai também usar bastante isso, tem situações aí, né, quando a gente for executar alguma programação, executar algum cálculo, né, usando uma linguagem de programação que facilita muito a gente ter esse conhecimento. Então, primeiro, as potências, né? Por exemplo, 3 ao quadrado, que é igual a 9, né? Esse 3 ele recebe o nome de base, esse 2 é o expoente, e o resultado é a potência. Por isso que o nome é potenciação, né? O resultado da base, né? E relacionado a um expoente. Essa é a potência.
Quais são as propriedades? Bem simples, né? Lembrando aqui, ó, quando eu multiplico, né, duas potências de bases iguais, eu mantenho a base, ó, A elevado, faço o quê? Somo os expoentes. Então, na multiplicação de bases iguais, mantenho a base e somo os expoentes. Na divisão de bases iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, certo? Tá? Então, isso facilita bastante aí na hora de resolver alguns cálculos, fazer algumas simplificações. Potência de potência, né? Isso é A elevado a M, tudo isso elevado a N. O que que a gente faz? A gente mantém a base e multiplica os expoentes. Então, fica M vezes N. Legal? Agora aqui, a gente tem uma outra situação que é o quê? Uma potência fracionária que a gente consegue transformar em raiz. Então, ó, A elevado a M sobre N, o que que a gente faz? Ó? Esse N, que é o que está no denominador, ele vira índice da raiz e o M continua sendo potência, né? O expoente aqui da base A. Então, fica a raiz, ó, o N vira o índice da raiz e o M continua sendo a potência. Continua, desculpas, continua sendo o expoente da potência. Legal? Ótimo. Então, quando a gente tem uma potência de uma fração, eu posso separar, ó, dessa forma. A sobre B elevado a M. É a mesma coisa que A elevado a M dividido por B elevado a M. Legal? Outra situação que a gente chama da inversa, né? Quando a gente tem aqui um expoente negativo, eu posso pegar ele, jogar para o denominador, aí o expoente, olha o que que acontece com ele? Aí ele fica positivo, inverte o sinal. Isso a gente chama de inversa. Usa muito em matemática, tá? Beleza, pessoal. Vamos falar aqui também das propriedades da radiciação. Então, eu tenho aqui, ó, é o que a gente chama de raiz, né? Que é esse radical, raiz de x. Então, essa raiz é chamada de radical, né, esse símbolo. O x que está aqui dentro é o radicando. E o índice, esse número que aparece aqui na raiz é o que a gente chama de índice. É igual a z. O resultado é a raiz. Tá? Então, o resultado desse cálculo aqui é o que a gente chama de raiz. Beleza? Então, propriedades, pessoal. Quando eu tenho a raiz, né, de índice e lá dentro da raiz, né, o radicando, ele é uma potência que tem o mesmo, né, o expoente dessa potência, o mesmo valor de índice, eu corto ele com o índice com o expoente e fica só o A, some a raiz. É uma simplificação. Aqui é o inverso, né? Lá eu mostrei para vocês quando eu tenho uma potência fracionária, agora quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar numa potência fracionária. Lembra? Ó, a base se mantém, o m continua sendo o expoente, né, dessa base, só que agora vai gerar uma fração, dividido por quem? Pelo índice da raiz, ó, n, tá? Uma outra forma aqui da gente representar, multiplicação de raízes de índices iguais, eu posso transformar numa única raiz com o mesmo índice, multiplicando os radicandos. Tá? Uma maneira aí também de simplificar. Mesma coisa a divisão. Divisão aqui, ó, raiz de A sobre B, transformei numa única fração, numa única raiz com o mesmo índice N, que é uma divisão de duas raízes de índices iguais. Ótimo. Fácil, né, pessoal? Então, uma outra situação, por exemplo, aqui, ó, essa daqui ela é um pouco diferente, né? A raiz de A, de índice N, tudo isso elevado a M, eu posso pegar esse M aqui, pessoal, e ele entra aqui, ó, para dentro do radicando. Fica a mesma coisa, isso é igual. Mesma coisa que raiz de N, né, de A elevado a M, certo? Depois, pessoal, eu estou apresentando aqui só para vocês, depois eu vou mostrar lá na prática, aí, usando números, tudo, né, para a gente provar tudo isso aqui, né? E são alternativas, são formas, né, que a gente pode simplificar ou melhorar ali a forma de resolver uma expressão, resolver um cálculo, resolver uma função, uma equação, sei lá. Legal?
Raiz de raiz, pessoal, o que que a gente faz? Transforma numa única raiz e multiplica os índices. Então, raiz de n vezes raiz de m de a é a mesma coisa que raiz com índice n vezes m, multiplica aqui os índices e mantém aqui o radicando a, tá? E a gente pode fazer uma transformação, por exemplo, quero mudar o índice da raiz. Aqui é 2, eu quero transformar em 6. Então, faço vezes 3. Só que se eu multiplicar aqui o índice por 3, eu tenho que multiplicar o expoente do meu radicando também por 3. Então, esse P aqui, ó, é o número que eu estou multiplicando para fazer a transformação do índice, tá? Então, a gente tem esse artifício aqui, tá? E serve aí para algumas situações de simplificações. Legal? Então, pessoal, mais uma vez, né, dei essa passada geral aqui, né, são conceitos aqui muito importantes, a gente vai estar utilizando aí tanto na parte teórica, né, como lá, utilizando a linguagem de programação Python, né, e que pode nos ajudar, né, vocês vão ver, a gente vai aplicar isso aí ao longo do nosso curso aí com uma boa frequência. Beleza? Pessoal, então aguardo vocês aí na próxima aula, né? Vamos ver tudo isso aqui na prática. Grande abraço e até mais.